o nosso segundo encontro, cujo tema Amar é Ser Um. Eu faço a abertura e convido a todos vocês, nesse momento, a fecharem os olhos. Sua postura deve ser estável, confortável. Respire livremente, com os olhos fechados. Acomode seu corpo. Integre-se consigo mesmo. O que isso significa? Volte para dentro de você. Aos poucos, relaxe seu corpo. Relaxe sua mente. Diminua o excesso de pensamento. Inspire e expire pelo nariz profundamente. Repita essa respiração durante 4 vezes. Perceba. Perceba se você já se sente relaxado, se você já não tem mais ansiedade. E o que você passou no seu dia para trás ficou. Viva este momento. Por mais que ele mude a cada segundo, mude com ele, mas viva a cada segundo. Nós faremos uma respiração progressiva. Então, a partir deste momento, ainda com os olhos fechados, ao inspirar pelo nariz, expanda o abdômen, expanda as costelas, expanda o tronco, segure por 1 segundo e solte na mesma sequência. Tronco, costelas e abdômen. Inspire profundamente, expanda o abdômen, as costelas e o tronco. Segure por 1 segundo. Solte. Novamente. Inspire pelo nariz, sentindo a expansão abdominal da região das costelas e do tronco. E ao expandir, conscientemente, segura o segundo e solte. Deixe a respiração tranquila. Agora você está totalmente relaxado. Não lute contra os pensamentos. Apenas os deixe ir. Perceba o seu corpo. Faça uma comparação interior de antes do início dessa prática a este momento. Ainda permaneça com os olhos fechados. A mão direita, indicador e polegar. Você vai fazer o seguinte pranayama. Este pranayama é muito indicado para que você relaxe, para que você se conscientize do seu estado. E tendo esta consciência, você vai conseguir atingir um nível de relaxamento. Indicador e polegar. Com o indicador, eu tapo a minha narina direita. Inspiro pela esquerda, prendo o ar, tapo a minha narina com o indicador e solto pela minha narina direita. Novamente, polegar na narina direita, expire pela narina esquerda, tape a narina esquerda e solte pela narina direita. Repita isso 6 vezes no tempo. Sempre percebendo o caminho do ar. Sempre percebendo que sensações essa respiração me traz. E intencionalmente,
Relaxe. E a cada saída do ar, tudo que não precisa ficar com você sairá. Então, aquilo que você trouxe, que possivelmente possa ter um peso negativo, neste momento sai. E você respira. O seu foco é na respiração, na entrada e saída. Alterne, ainda com os olhos fechados, e uma pausa. Como perceba o quão relaxado e consciente você está. Pranayama é o movimento do ar, é o movimento de prana, a nossa energia do ar. E é um recurso extremamente positivo no dia a dia, para que você consiga retornar ao seu centro de equilíbrio. Permaneça um minuto em silêncio. Observe os seus pensamentos adequados ao que você está fazendo agora. Relaxe. Relaxe os pés, panturrilhas, joelho, relaxe as coxas, toda a sua região do pé. Relaxe o baixo do abdômen. Relaxe os pulsos, antebraços, cotovelos, bíceps, ombros e pescoço. Seu tórax está relaxado. Relaxa a garganta, o fundo da garganta. Pois relaxar é você dar um comando consciente, mental para o corpo. E ele responde de acordo com a intensidade. Relaxa no nível inferior. Relaxa no centro do corpo, orelhas, pálpebras. As pálpebras, elas não estão cerradas. Elas se tocam levemente. Relaxa a testa. Não há expressão no seu rosto, pois você está totalmente relaxado. E relaxa o corpo cabeludo. Relaxa. Perfeito. Vértice. Pluma com olho. Bem lentamente. Vai retornar. Não seja rápido. Retorne no seu tempo. Mexa as mãos, pés. Caso sinta vontade, você pode experimentar, mas não tenha ainda os olhos fechados. Faça uma comparação interior. No início da prática, a este momento. Perceba o seu próprio poder interior de relaxamento. Perceba a vossa capacidade em querer e executar. Perceba o quanto és autônomo, o quanto fatores exteriores não atrapalham o seu processo.
Aos poucos retorne, tomando consciência do lugar onde está. Tomando consciência dos objetos, pessoas e de todo o ambiente que te serve. Retorne relaxado, retorne consciente. E mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso segundo. Hoje o tema, na verdade, é amar é ser um. Do ponto de vista yogi, do ponto de vista de Patanjali, que é um personagem de extrema importância no yoga, é ele que trouxe, ele que recebeu de Shiva, do Lord Shiva, todos os preceitos para organizar o yoga. Quando falamos em amor, em amar é ser um, o que isso significa? O amor, ele não é uma coisa única, exclusiva sua. O amor verdadeiro é universal. Ele é amplo. Ele possibilita o trânsito em todos os lugares possíveis e imagináveis. E Patanjali nos trouxe normas de conduta que facilitam esse processo de entendimento. Porque tudo que executamos no nosso interior reverbera. E se você se conhece, você se ama, você com certeza enxergará este amor e multiplicará esse amor, fazendo com que você sente para com você, você sinta para com seu semelhante. Amar é um sentimento puro e universal. Ele é amplo, ele é mágico e muito difícil de se alcançar. Mas, se você volta a dizer, se você faz a sua viagem interior, você consegue exacerbar isso, entender e iniciar o amor, fazendo com que ele rompa as barreiras do seu próprio corpo e atinja o universo. Patanjali nos mostrou, como normas de conduta, os yamas e niyamas. Mas o que isso tem a ver com amor? Na verdade, partindo desse pressuposto de você interiorizar-se para entender as coisas do universo e expandir além de você, eles são maravilhosos, como uma forma, como um exercício diário. Eles são normas de conduta. Por exemplo, o que significa yamas? Yamas, ele significa proscrever ou banir. Então, nós temos a ahimsa, que é a não violência. Satya, que significa só dizer a verdade. Brahmacharya, que é a conduta correta. E o quinto yama é o aparigraha, que é estar contente com o que se tem. Essas normas, esses yamas, eles regem a tua conduta para tudo que é exterior na tua vida. Isso não é uma norma interior, é um preceito de respeito, são preceitos de respeito que você tem para com os seus semelhantes. Então, se você se respeita, se você tem isso dentro de você, automaticamente você fará com o seu semelhante. E, por sua vez, niyamas significa prescrever, indicar, determinar-se, é abster-se. Então, nós temos saucha, que significa uma pureza interior e exterior, sem pensamentos e gestos. Simplesmente é quando você consegue atingir um estado mental de pureza. Então, quando você é puro, no teu interior, o teu exterior se torna puro através das tuas ações. Nós temos o santosha, que é o contentamento. É uma paz interior e uma paz com o mundo. Então, quando você tem contentamento, tudo
gira em torno de uma paz. Nada te tira do teu eixo. Nós temos tampas. Quer dizer que quando você se sente mais forte, quando você suprime as suas fraquezas em prol de algo maior que você mesmo. Temos também Swadhyaya, que é o autoconhecimento e a autocompreensão. Sem isso, você não consegue atingir determinados objetivos de evolução interior. Porque você precisa se conhecer, se compreender. Partindo deste conhecimento e dessa autocompreensão, você se respeita. E se você se respeita, automaticamente você sabe o que é o respeito. E você passa a respeitar as outras pessoas também. Temos Stradivari, aqui também é a entrega dos frutos da tua ação ao ser, partindo do pressuposto em que se eu cometo uma ação com outro, dentro de uma justiça divina, eu recebo aquilo de volta. O que isso significa? Eu tomo ações corretas para mim. E essas ações se tornam uma realidade. E para com os semelhantes, eu também tomo essas ações corretas. O que acontece é que os niyamas, eles servem para organizar a sua vida interior, para você conseguir organizar e regularizar as suas emoções. Assim você não perde tempo. Você tem um entendimento maior e passa a utilizar, reconhecer as suas emoções da melhor forma possível. Quando falamos amar é ser, partimos de uma ideia universal, onde eu me amo, entendo o amor, pratico o auto-amor. E isso é tão puro e tão belo em mim, que eu faço isso com o outro, de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma bela. Todos os princípios e as ideias pautadas no yoga, vindas de Patanjali, elas convergem para um estado chamado moksha, que é de libertação. Então você só se liberta se você libertar-se. Então eu me liberto em cima daquilo que eu sei, em cima daquilo que eu pratico. E essa minha libertação faz com que eu consiga libertar e viver de verdade, consciente. É uma das coisas mais maravilhosas que podemos fazer em Deus. Palma por palma, diante do coração. Agradeço todos os mestres que, através do conhecimento passado de geração em geração, fizeram com que este momento se tornasse uma realidade. Passamos uma reverência. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Agora irei passar a palavra do nosso irmão Ravi. Gratidão, boa noite. Olá, pessoal. Excelente noite a todos vocês que estão aí. Do outro lado, né, da tela, nós estamos juntos como uma alma, conectados, aproveitando essa meditação tão profunda, a qual o Luiz Ricardo trouxe para nós, né, ou seja, a invocação do momento presente. Né? Quanto estamos presentes em nossa vida. É engraçado porque o movimento que acontece do lado de fora é um movimento totalmente estressante. Né? Quem de nós hoje, por exemplo, nossa, são um pico de estresse, um pico de preocupação, um pico de ansiedade. Então, trabalhar todas essas zonas exteriores para que não possa nos corromper interiormente. Eu vou abordar um pouquinho sobre o amor
de uma forma um pouco mais psicológica, né? Um pouquinho mais intuitiva no campo da psique, de uma forma sutil, para que todos possam, incluindo aprender um pouquinho mais. Então, aproveitando este elo de vibração perceptiva que acessamos aqui juntos, vamos começar. Engraçado, né? Porque quando se trata de amor, cujo tema de hoje é amar e ser um, a gente tem uma ideia sobre um conceito sobre o amor. É um conceito até romântico, né? Um conceito que se expressa nas telas cinematográficas, né? Ou seja, é um conceito sociocultural. O meu papel aqui é dissolver um pouquinho essa romantização do amor, porque não faz jus que muitas pessoas dizem. Será que amar é sofrer? Será que amar é sentir dor? Uma das coisas que meu querido amigo e irmão abordou anteriormente, primeiro é necessário se amar, para justamente o estender deste amor ao próximo. Quando fala-se de amor, fala-se de integralização, ou seja, de integração de tudo, incluindo as nossas sombras, incluindo as nossas zonas menos exploradas, as nossas camadas mais densas. Então, na medida que você vai se aprofundando naquilo que você foge, né, do medo de receber o amor, à medida que você vai gerando uma consciência para também aprender a amar, ou seja, na medida que você recebe, você transmuta isso em aprendizado e exerce esse aprendizado na prática. É algo muito interessante, né? Diz o cientista físico Albert Einstein que insanidade é você realizar as mesmas coisas, as mesmas práticas, os mesmos hábitos, os mesmos padrões, repetidas vezes, e aguardar resultados diferentes. Isso é o princípio da insanidade. Se você quer mudar a alteração dos relacionamentos, é necessário primeiro alterar a causa primária. Então, voltando, a gente tem um conceito sobre o amor. E todo conceito ele é trabalhado totalmente no seio cognitivo, ou seja, na nossa psique. Então, não explora a questão de sensorialidade, né? Não é um campo sensorial, é um campo que está totalmente voltado da lógica. Como que eu posso explicar o amor no campo da lógica? Isso é incrível, vamos assim dizer. O amor é totalmente sensorial, é totalmente experimental, ele é totalmente emocional, sentimental, até alguns dizem que o amor é espiritual, né? Segundo a sabedoria da Kabbalah, aproveitando este gancho, diz que a maior forma de você crescer emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente, cognitivamente, conscientemente, é você se relacionar com o próximo. É o que chamam de alma gêmea. A alma gêmea, ela incita você o desejo de mudança. Ou seja, amar requer abrir mão de determinados hábitos, de determinados padrões que podem corromper a sua relação com o parceiro. Seja este parceiro a nível afetivo, seja este parceiro a nível familiar, a nível de amizade. Como havia dito, amar é a integração de tudo. Engraçado que essa função do amor, a gente muitas das vezes distorce, né? Porque tem aquele elo narcísico, né? Você delega ao outro a responsabilidade de te fazer feliz. Isso é totalmente egóico, é o que a gente chama de ego arcaico. O ego arcaico, ele cria zonas externas para que você se sobressaia, ou seja, o outro como responsabilidade de te fazer feliz. Que coisa, né? Como é que você delega a alguém algo que você nem mesmo aprendeu a lidar, nem mesmo experimentou? O amor, ele é uma das maiores ferramentas para você alcançar o êxtase da alma. Como é que eu alcanço a alma? Como é que eu alcanço contato com essa entidade maior?
Tanto é que psicologia é o estudo da alma. O amor é o elo entre a sua psique e a alma, que é o caminho mais elevado de consciência. Então, quando você se interage com o outro, será que você está se atrelando à alma dele ou está se atrelando ao objeto de prazer que ele pode te dar? Porque o prazer ele é totalmente voltado ao feixe da codependência, das suas carências. É o que a gente chama de dependência emocional. É o elo simbiótico. Ou seja, toda simbiose ela é produto de codependência. Eu dependo dele para me fazer feliz, eu dependo dela para me fazer feliz. O amor, na verdade, é você não depender. O amor é você, na verdade, exercitar. Quando fala-se de amor próprio, é justamente você explorar as camadas mais profundas daquilo que te dá medo, daquilo que te provoca um frio na barriga, ou seja, é um caminho desconhecido. É muito fácil amar o outro, pautado sempre no objeto do prazer. Quem seria esse objeto do prazer? O outro te dá aquele cobertor de orelha, é o carinho, é o acolhimento. Isso é bom, com certeza, faz parte da manutenção de um relacionamento, mas não como primazia. Ou seja, quando você não se autoconhece, você acaba delegando ao outro a função dele exercer o papel de te conhecer. Olha que coisa interessante. Há uma dissonância aqui. Como é que o outro, você incita no outro o desejo dele te conhecer, se você não mesmo se autoconhece? E eu gostaria de provocar um pouquinho isso em vocês. Né? Será que você tem realmente a capacidade intuitiva de amar o outro como ele é? Porque se a gente pegar o amor, na verdade, é você se despir ao outro, despir dos seus vícios, dos seus hábitos, dos seus padrões, daquilo que a gente chama de personas, né, das máscaras. E você mostrar realmente a tua verdade. Tem uma máxima muito interessante na filosofia, religião judaica cristã, que diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela está dentro de você. Você sabia que a verdade ela é o melhor caminho para libertar o amor? Enquanto o teu amor está no elo racional, você não entenderá o que é amor. Porque o amor é totalmente autoexperienciativo. Não tem como eu falar para você uma regra geral sobre o amor. Isso é totalmente ignorante. Diz que nas filosofias antigas você só tem duas opções: ou para cima ou para baixo, ou para o espírito ou para a matéria. O amor ele está totalmente atrelado ao espírito. Quando o seu amor está no campo da psique, que é o campo cartesiano, você está atrelado à forma. Será que você ama o outro pela forma? Ou você ama ele realmente quem ele é? Nessa descoberta de quem ele é, você se sente bem com isso? É você abraçar a sombra do outro. Né? Engraçado porque receber e compartilhar, a gente sempre atrela a luz. Né? Receber e compartilhar. Quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Mas isso num relacionamento também se atrela a luz. Ao receber, eu recebo a luz do outro, mas também recebo a porção das sombras. Só que muitas das vezes, nos relacionamentos, como Zygmunt Bauman definiu, tempos líquidos, amores líquidos, tudo está muito líquido. Tudo está muito efêmero, muito superficial. Ou seja, me relacionar com o outro é me despir da minha ignorância e ele enxergar, mas não haver o julgamento. Ele abraçar a causa primária e evoluirmos juntos. Isso é o amor. Ou seja, o amor não há separação. Na verdade, o amor há união. Então, amar é ser capacidade de você estender essa unicidade do amor aos outros, inclusive a natureza que te engloba. É interessante pensar sobre isso, né? Será que você tem uma hipertrofia cognitiva sobre o amor? Será que você ama realmente pelo coração ou é um amor racional? O amor racional não diz disso. É um amor linkado à razão. É engraçado, né? Porque o filósofo Foucault ele fala algo muito interessante, que o louco, né, a pessoa esquizofrênica, é o senhor da desrazão. Só que aí eu lembro de uma
Uma frase muito interessante que diz que o coração, ele possui razões que a própria razão desconhece. Será que vocês têm agido com o coração? Ou será que é sempre no campo racional? Quando você está no elo racional, você não vive, você sobrevive. Porque o laço simbiótico entre você e o outro, ele é totalmente irracional. E você acaba sobrevivendo. Ou seja, sempre na perspectiva de dejetar no outro algo que possa me fazer feliz. Isso é totalmente narcísico, né? Totalmente que a gente chama de ferida do ego. Então, quando falamos do objeto, o amor, como que anda o seu amor? Será que vocês têm integrado o amor na vida de vocês, realmente? Será que você tem objetificado o amor a partir do seio racional, da ótica visual? Eu amo ele, eu amo ela porque ela é bonita, porque está no exterior, é isso que eu quero te provocar? Será que está na casca ou será que está no cérebro? Será que está nas camadas mais profundas? O amor é libertar. Será que você tem vivido isso nas suas relações? Essa liberdade é diferente de libertinagem. A liberdade é você se expressar com a pura verdade do seu ser. Mas para isso é necessário ampliar a tua capacidade cognitiva do autoconhecimento. Quando eu falo que o amor é a ponte entre você e o todo, é a ponte entre você e o divino, é exatamente isso. Então, torna-te teu aquilo que eras. Né? Quando termina-se relacionamentos, é engraçado, né? Porque muitas pessoas voltam à configuração inicial. Nossa, quando eu conheci ele, ele era exatamente assim, mas no meio da relação ele mudou um pouquinho. Na verdade, ele mudou. Ele inseriu um personagem. Justamente porque para agradar, para ficar sempre no objeto prazer. Ou seja, não é a manutenção verdadeira, é a manutenção simbiótica. É um assunto muito profundo. Né? Não sei como vocês têm recebido isso, mas o amor, ele libera. O amor, quando você traz para si esse lado, puxa, será que está certo a forma que eu estou me relacionando com o outro? Será que eu estou realmente o amor educado? Porque o amor corrige. Então, como é que você tem se relacionado? Primeiro consigo mesmo. Uma frase muito interessante que cada um só dá aquilo que tem. O que você tem dado? É suas carícias, suas dependências, seus vícios, suas mazelas? É só isso que você tem depositado? E você fala, poxa, mas eu vou melhorar pelo outro, em prol do outro. Não, não está nesse lugar. É realizar a melhoria, auto-melhoria, não em prol do outro. É porque você ama o outro, você se corrige. Mas não em prol dessa correção. Não, primeiro, é uma causa primeira. É por você a correção. Então, torna-te teu aquilo que és. Não mude pelo outro, mude por si mesmo. Esta é a provocação. Então, quando eu amo, eu integro. É a dualidade integrada. Ela se torna um. Sua capacidade de você ser um com o outro. Então, não sei como você tem lidado com suas relações, mas corrija o que precisa ser corrigido. Caso contrário, como eu havia dito, fazer as mesmas coisas e aguardar resultados diferentes, esse é o princípio da insanidade, o princípio da loucura. Então, trazer para dentro de si essa correção, lembrando que a melhor oportunidade de correção é se relacionando com o outro te provoca. Engraçado que é muito fácil quando eu ajo na ação, porque a ação ela está ligada sempre ao racional. Eu desejo conhecer vocês quando não há racional, ou seja, nas suas reações. Eu conheço um ser humano na forma que ele reage ao instinto, reage a alguma determinada situação que está fora do teu controle. Quero conhecer vocês assim. Como é que vocês estão neste lado reativo? A reatividade, já diz o taoísmo, quando você reage, você já perdeu a briga, né? Já perdeu a guerra.
Já perdeu. Ou seja, dominar os teus impulsos, para que você possa transcender e alcançar o que os estoicos chamam de ataraxia. Ou seja, a equanimidade, a serenidade. É você estar integrado. Lembrando que toda vez que você vai realizar um movimento de transformação, de renascimento, conte sempre com algo chamado resistência. A resistência é como se fosse um vício. Ou seja, como se fosse um efeito gravitacional, justamente para você não transcender a outros corpos, ou seja, para alcançar novos patamares de consciência. A procrastinação é uma delas. Preguiça é uma delas. Ah, não, depois eu mudo, depois eu mudo. Depois eu converso com ele, eu explico como estou me sentindo na reação, depois eu converso com ela, depois eu explico. Sempre para depois, você fica protelando, procrastinando. A procrastinação ela é realmente uma assassina. Ela mata sonhos e desejos. Então, que você hoje realize a decisão, poxa, eu desejo me integrar ao outro. Se você realmente quer, sente em seu coração da integrar e você se integrar ao outro, então realize a cisão da procrastinação, a cisão da resistência. Tenha disciplina. Disse que amar é servir, né? Quando eu não sirvo, mas é o servir sente, ou seja, é o servir consciente, e não serviçal. O serviçal ele é escravo das suas carências. Eu sirvo o outro porque eu não consigo ficar sem ele. Eu sirvo ele porque não dá, eu sirvo ela porque não dá. Desculpa. Isso é falta de autoconhecimento. É falta de presença mesmo. Na medida que você vai corrigindo isso, você vai lapidando essas arestas que estão distorcidas, você entende que você não completa o outro. Muito pelo contrário, você implementa. É diferente. Ou seja, é sempre nesse lado, mas a nível de uma amizade, vamos assim dizer. Todo relacionamento rígido, ele carrega consigo muitas dores. Então, invoco aqui a você a criatividade para este momento, no seu relacionamento, e você demonstrar a verdade. Luz e sombra faz parte. É a forma como você acolhe isso, a forma como você enxerga isso, que parte do princípio da análise mais empírica, de você corrigir aquilo em um momento que tem. Então, e hoje vocês possam ficar com essas reflexões, né? Com essas provocações, né? Uma frase aqui: ninguém pode te obrigar a ser amanhã que você é hoje. Então, fique com essa frase: amar a liberdade, para você se libertar nos braços daquilo que você é. Então, veja, você fique com essas provocações de uma forma muito respeitosa, amorosa, mas que serve como um ponto de manutenção, de correção, de educação. Lembrando que o amor não é um conceito tão pouco moderno. O amor ele é sensorial. Na medida que você se permite ser amado e amado, ele vai além das barreiras do consciente, ultrapassa as barreiras do próprio espírito, perispírito da alma. Então, ame. Na medida que você ama, você se corrige com o seu. É aquilo que eu falei. Só há duas opções: ou para baixo ou para cima, ou a matéria ou o espírito. E o amor, na minha visão, ele é totalmente espiritual. Para que você possa se permitir ser amado e amar incondicionalmente. Desde já, minha eternidade. Falando um pouco agora da relação, gosto de tudo que está permeando aqui o nosso momento. E que, na verdade, nós estamos aqui agora com o Vênus, que é colocado no planeta do amor antes do Sol. Ou seja, ele mostra uma reação nas pessoas em buscar novos relacionamentos, uma nova forma de amar, com um impulso de Marte, ou seja, com um impulso do sangue. E esse impulso do sangue fala
toda vez que amar o sangue na terra, no caso dos escritos sagrados, ele fala de colocar o nosso ego em prova, colocar aquilo que nos incomoda no chão, ver aquilo materialmente, ver aqui como isso nos incomoda e de que forma, quem dentro de nós está incomodado. Toda essa ação que é colocada na quaresma, que são 40, na verdade, 4 dias, ela começa no finalzinho do ano de Peixes, no ano astrológico, falando dessa limpeza da alma, dessa transformação, ou seja, o que nos causa tristeza, o que nos causou desânimo, o que nos causou coisas desagradáveis nesse ano. Uma avaliação do lado de fora. Nós nos vemos do lado de fora, tudo aquilo que passou, uma retrospectiva do ano. E começar, depois da festa da carne ou carnaval, começar uma interiorização. A ideia das cinzas, da quarta-feira de cinzas, é colocar esse fogo para nos queimar. Queimar quem? O nosso próprio ego. Aquilo que nos causa raiva, aquilo que nos causa insatisfação, aquilo que nos traz essa reatividade que muitas vezes a gente não pensa com a cabeça. Ou seja, esse fogo que faz com que nós atuemos com a cabeça quente. Essa transformação do ego, ela dura, então, 44 dias. Né? Esses 44 dias são todo o período que está relacionado ao impulso, ou seja, a transformação do nosso sangue pedindo a um espírito divino, uma luz divina que venha nos orientar, que nos venha trazer um novo sopro, uma inspiração, uma nova ideia, um novo alento, para que tudo isso preencha a nossa alma com coisas que, na verdade, queremos, ansiamos. Existe uma ansiedade na nossa alma, que reflete na nossa emoção, como um vazio que é que busca ser preenchido. Quando chegamos no final, é a ideia da crucificação do cristão, ou seja, a cruz representa o espírito na linha vertical e a linha horizontal a alma, ligada ao coração. Despertar de um novo coração, despertar de um sentimento. E nós só temos um sentimento, que é o amor. Todos os outros sentimentos, na verdade, são emoções, são paixões. E isso tem a ver diretamente com um dos planetas que Vênus rege, que é o touro. Ou seja, o touro ele vai bater quando começar a Páscoa. Quando estiver na Páscoa, na verdade judaica, judaico-cristã, a Páscoa que vai ser agora conhecida como Pessah, ela marca a lua cheia. A lua cheia vai acontecer no signo de Escorpião. O signo de Escorpião, ele fala exatamente do retorno, da morte, da transformação da água, das emoções. E nesse ponto, o touro, ele é regido por Vênus, que é o planeta ligado ao amor. Só que o amor é uma forma primeira de apego. Nós nos apegamos à família, nos apegamos aos entes queridos. E ele fala desse apego e fala do desapego. Porque a gente só consegue desapegar daquilo que a gente tem, que a gente possui. E com isso, nós começamos a aprender o espiritual e o material. O espiritual fala do Kadosh, do santo, da busca do santo, que é a letra que está relacionada no hebraico ao signo de Peixes, que é o campo. Ou seja, buscar em nós aquilo que a santidade interna, aquilo que o viver e agir conforme nós sentimos, conforme nós ser e estar dentro daquilo que nós sentimos. E perceber quem dentro de nós está sentindo. Se isso nos traz raiva, se isso nos traz desconforto, isso é uma parte negativa, isso é uma parte que precisa ser melhorada, sem julgamento.
mas sim percebendo isso, decidindo como, de onde ele vem, qual fragilidade nós temos. Então, o todo, nós nos apegamos, nós nos apaixonamos às coisas e percebemos com isso que nós vendemos essa parte santa para o terreno. Então, quando aparece esse texto na Bíblia, ele fala para deixar a autossuficição, onde que a gente vende o nosso futuro, onde a gente vende o amor, que vem de Deus, ou seja, vem do Espírito Divino, e nos entregamos às luzes do mundo, do prazer, do apego. E tudo bem, a gente se apega às coisas, mas como uma semente que precisa ser plantada, nós precisamos abrir mão para ter espaço interno para receber um novo sopro. E isso não está ligado à matéria, ou seja, esse sentimento que é amor, ele não está ligado a ter um carro, uma casa, uma pessoa, mas é um estado de integralidade e plenitude. E nesse momento, quando nós estamos dessa forma, nós estamos plenos, nós estamos cheios dessa luz divina. E podemos, assim, compartilhar com Deus. Tudo isso, essa limpeza que é feita nesse final do peixe, do signo de Áries, e agora, com a lua nova acontecendo em Áries, Áries fala da cabeça do ano, é o início do ano. Ele é regido por Marte. E Marte é o sangue, é o guerreiro, mas também representa a pobreza. Ele tem essa pobreza porque a guerra ela é gerada por uma pobreza, por uma falta de alimento, por uma falta de divisas que seja. Então, nesse momento, ou a gente briga, ou luta com o outro, entra nessa parte da alma que é reativa, que ela quer possuir, que ela quer ter para ela. Ou a gente entra numa parte que fala com milhares de Marte, uma parte que a gente abre e se envergonha pelas nossas fraquezas e pede ajuda. E nesse momento, a gente é ajudado por aquilo que é colocado como químico, sadio, justo, ou seja, abrindo um espaço para o sol alimentar o nosso coração. Nesse momento, dos Vênus, no planeta do amor, mas na verdade Vênus é mais que isso. Vênus representa atração ou repulsão. A pergunta é: o que te atrai e o que te repulsa? Por que determinada coisa, pessoa é atraente e outra é repulsiva? Por que determinadas pessoas nós gostamos e a outras nós rejeitamos? Aonde isso está baseado? Perceba que isso também tem a ver com dinheiro, tem a ver também com trabalho, de trabalho. Muitas vezes nós recusamos um emprego, recusamos ou até saímos do trabalho, de um convívio, por causa de uma pessoa. Porque, na verdade, nós não aprendemos a como lidar com essa pessoa. E manifesta também que, nesse momento, quando nós não sabemos lidar, aquela pessoa também reflete uma fraqueza em nós. Aonde está essa fraqueza? Para investigar isso, nós não podemos entrar em julgamento. Nós temos que ver isso, sabendo que eu não sou assim, eu estou assim. E dentro desse estar como você está, o que te perturba nessa relação? A partir disso, você pode pedir ajuda, você pode se humildar, pedir ajuda nas suas orações, nas suas práticas, para que uma nova luz venha. E essa nova luz começa a ser instalada exatamente quando o Sol está em touro e a Lua cheia vai ser em Escorpião. Isso vai ser no dia 23, que é o momento do início da contagem do homem, ou seja, o homem fala então, dessa ativação desses corpos, ou princípios humanos. Então, quando se fala em âmbito, muitas vezes as pessoas pensam no ser com árvores, mas essencialmente o anjo é um atributo divino e precisa de um espaço interno para ser cultuado. E esse atributo que está colocado agora, nesse mês, ele fala daquilo que está oculto, eliminado.
O que está oculto dentro de nós que precisa vir à tona? Perceba que dentro de nós tem um ser que muitas vezes é reativo. Ele se autoprotege, a sombra se autoprotege. Então ela fica lutando para que a gente não consiga ver a luz, porque simplesmente buscando o esclarecimento disso, ele deixa de existir, o caminho que foi andado. Porque a sombra não consegue existir se existir. Então, nesse momento, expor a vergonha, né? Examinar isso, refletir a respeito, pedir ajuda, pedir uma luz, e essa luz, esse amor, essa paz, essa plenitude só pode ser alcançada através dos. Porque senão, tem outra palavra que começa com tanto, mas é cadechar, prostituição. Ou seja, onde nós vendemos a nossa alma, na verdade, nós trocamos o amor por um prazer da nossa vida. Então, tudo que nos traz prazer também, determinado, que vai nos trazer frustração. Por quê? Porque o carro fica velho, tudo fica velho, as pessoas terão lugares confortáveis. Então, esse momento de despertar, nós sabemos, anterior, se você chegar de manhã e ver uma estrela muito brilhante, reze para essa estrela, reze para Vênus, reze para Panael. Panael é a face de Deus, a beleza de Deus para vir até você e despertar no seu coração esse amor. Com isso, também estamos sendo ajudados por um Mercúrio retrógrado. Quando fala de retrógrado, as pessoas sempre colocam isso como uma coisa negativa e, na verdade, é interiorizado. Esse Mercúrio, que é Rafael, que é o mensageiro dos deuses, está voltado para nós. Está aqui na Terra falando. Qual a sua mensagem? Qual o seu pedido? Reflita, reveja o seu papel. Para onde isso te levou? Pensamos sempre no futuro, mas sem viver o presente não temos. Se não vemos o passado, não vivemos bem o presente, porque repetimos os mesmos erros, as mesmas falhas. Então, esse momento presente, coloca o divino no seu coração, para que, através disso, tenha uma escolha que seja você é sempre. Muitas vezes, por sentir algo, nos leva a caminhos, às vezes, que parecem muito mal, desagradáveis, mas no final percebendo que foi bom. Ou seja, existe uma diferença entre bom e mal. Tá? Muitas coisas que são boas, agradáveis, no momento presente, elas depois a gente vai perceber que foram más. Nos trouxeram mal, que nos despertaram coisas ruins. Muitas coisas que estão desagradáveis hoje, que nos trazem crise, que depois a gente percebe que essa crise nós puxamos para nós. E essa crise foi fundamental para nos tornarmos mais íntimos, mais felizes, mais baseados na nossa vida. Esse ano está regido por uma força de Saturno. Isso é colocado como Sapiel, o anjo do inverno, o anjo da colheita, e o anjo do karma. Mas o karma não é como uma forma ruim. Toda vez que fala de karma, fala-se de ação, e ação como uma coisa negativa, ou seja, como se tivesse uma cobrança divina do céu para a terra. Não, na verdade, o karma como uma ação positiva ou negativa. E um convite nessa ação negativa, para que nós possamos nos melhorar. Um eclipse aconteceu, esse eclipse aconteceu no hemisfério mais voltado ao planeta hemisfério norte. Esse eclipse fala exatamente quando a Lua se põe ao Sol, que é o objetivo. Então, nesse momento, existe um ofuscamento. A Lua é um espelho, e nesse momento, esse espelho nele, convidando para nós enxergarmos a nossa sombra, sem julgamento, mas simplesmente percebendo as nossas fraquezas.
Ares fala do eu, fala do corpo, fala de cuidados com o corpo, tiro de cabeça, fala de também um aspecto positivo da generosidade, da bondade. O complemento dele é outro signo regido por Vênus, que é a linha do horizonte, que é Libra. Libra também é regido por Vênus. E fala de contratos, fala de casamento, fala de justiça. Então, esse eixo de Áries com Libra é o eixo colocado por Cristo, porque ele divide o nascer do Sol, o pôr do Sol. Então, é como se fosse o extremo yin e o extremo yang, ou seja, quando você chega no ponto onde você vai passar o yin para o yang e o yang. Nesse ponto, nós podemos encontrar o equilíbrio entre a sombra e a luz. E não mais nos identificarmos com aquilo que é negativo, mas sim identificarmos com aquilo que é positivo, com aquilo que é divino, e colocar esse divino no nosso dia a dia, no nosso andar, no nossa busca. E esse amor também, uma das traduções, fala de caridade. Então, na verdade, quando fazemos essa caridade, preferência sempre sobre nem saber como nós fizemos, na verdade, nós estamos retribuindo. Nós estamos retribuindo ao nosso Cristo interno, equilibrando essa balança entre eu, meu ego e o outro, fazendo uma atitude positiva, fazendo uma atitude que seja reparadora para tudo. Lembrando que Áries é ativo e Libra, nesse ponto, seria passivo. Então, se Áries está doando algo, nós temos que fazer o meio para que a pessoa perceba o nosso alto e receba esse alto. E crie um equilíbrio social entre eu e o outro. Nesse ponto, nós conseguimos enxergar e perceber uma ação positiva, ou seja, nós instalamos um novo momento na nossa alma, nós instalamos na nossa emoção uma coisa boa. E com isso podemos vencer o caos, matar a luz, ou ir em direção ao topo, ao objetivo. Aí que Saturno fala numa letra que fala de Ain. Ain fala do olhar. E o mal olhado, as pessoas sempre tendem a pensar que o mal olhado é uma coisa externa, mas essencialmente é o olhar que nós temos para. Isso reflete como nós estamos. Então, podemos ter um olhar negativo para as coisas, ou podemos ter um olhar positivo. Olha, com o trabalho interno, nós vemos uma coisa que precisa ser melhorada, e isso achamos um tesouro e agradecemos por essa melhora. Automaticamente, várias situações negativas, temerosas que nós vemos no nosso dia, deixam de acontecer, porque esse aprendizado é necessário. E nós percebemos a raiz, percebemos de onde veio a origem dessa parte negativa, e podemos sanar. Gratidão a todos. Pessoal, boa noite. O trabalho foi encerrado e todos nós agradecemos a presença de todos vocês. Que vocês fiquem em paz, que Deus os acompanhe. E, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like embaixo, tá bom? Grande abraço a todos.